Hoje é dia 6 de abril de 2026. Feliz pós-Páscoa, gente. Como é que foi o feriadão com vocês todos? Vamos começar a semana falando de um assunto que pegou nas redes sociais, sobretudo do campo progressista, o PowerPoint da Globo. O colunista, e ele não é um mero colunista lá do Metrópolis, tá? Ele é um dos editores, é um cara com um certo poder de decisão lá dentro. O colunista Mário Sabino, ele, que é o impoluto, né, o grande jornalista Mário Sabino, fala a respeito de difamação, calúnia e intimidação depois de ser um dos jornalistas que mais atacou a Janja. Tá? É um dos caras que mais atacou a Janja. Ele e um outro rapaz do jornal Opção. Eu vou até trazer os dois textos aqui para vocês. O rapaz do jornal Opção, que é o... Eu esqueci o nome dele. Euler de França Belém. Dois jornalistas aí falando a respeito de... Ai, mas e o ódio do bem? Gente, vamos lá. Espera um pouquinho. Primeiro de tudo, tá? Na crise do PowerPoint, eu ainda sou uma opinião minoritária da esquerda, que eu acho que a Andréa Sadi não tem maior responsabilidade nesse episódio. Isto posto, ela é o rosto do Estúdio I da Globo News. Ela é a principal apresentadora. Eu acredito na apuração do Suman, quando ele diz que a Andréa Sadi tem algum peso nas decisões de pauta. 2, ela é um dos rostos mais conhecidos da Globo News. É óbvio que ela vai ser cobrada, gente. Eu sou um dos rostos mais conhecidos aqui da Folha TV. Eu sou cobrado por muita coisa que é publicada aqui. A cobrança agora virou misoginia? A cobrança agora virou difamação? A cobrança agora virou justo esses setores da direita que nunca ligaram para mulheres, que atacaram de uma forma horrorosa Janja Lula da Silva. Agora vocês estão se compadecendo das mulheres? Agora vocês estão se preocupando com a Andréa Sadi? Onde estavam vocês? Porque essa extrema-direita, quando o ódio é direcionado para mulheres de esquerda, eles não falam nada. Veja bem, gente. Andréa Sadi é uma baita repórter, é uma pessoa muito bem informada. É uma pessoa que eu critico no impeachment, no golpe da presidenta Dilma Rousseff. Era uma pessoa que era pautada pelo Eduardo Cunha e que tinha uma proximidade muito grande do Aécio Neves. É uma repórter que noticiou que o Lula poderia fugir no momento em que ele se entregou para a Polícia Federal e não corrigiu o próprio texto. Tenho várias críticas. Vocês nunca vão me ver aqui ao vivo e nem no bastidor dar aval para atacar a aparência da Andréa Sadi, para atacar a aparência da Malu Gaspar, para atacar qualquer tipo de mulher. Estranho não ter ninguém, mas parece gravado, né? Pedro, veja se a live não está entregando. Não, tá entregando sim, querido. Tá entregando, normal, acontece. Bom dia, Marcos. Bom dia. Não fui notificado da live. Quando pesquisei Folha TV, mostrou um vídeo de 9 meses para frente. Tive que rolar 2 telas. Às vezes acontece. O YouTube faz esse tipo de maracutaia conosco. Mas importante saber, tá, gente? Ataques misóginos existem na internet para todas as mulheres, e porque o machismo é estrutural. Ele afeta todas as repórteres mulheres. Tive uma conversa muito boa esses dias com a Daniela Lima, e é muito bom, por um lado, que o jornalismo está ficando cada vez mais feminino, né? Mas, por outro lado, a gente ainda tem problemas que estão sendo desenvolvidos no meio desse campo todo. Então, a gente precisa estar cada vez mais unido, cada vez mais forte, porque senão, meus caros e minhas caras, a gente daqui a pouco não vai poder criticar. Eles querem enquadrar a gente, eles querem enquadrar todo mundo que está criticando a Globo News como se nós fôssemos preconceituosos. Olhem esse texto, eu vou ler os dois textos e vejam se eu não estou muito maluco. Lá no jornal Opção.
Malu Gaspar e Andréa Sadi, a misoginia de esquerda é lícita e a de direita é ilícita? Não, o cara autor. Nenhuma misoginia é lícita. Mesmo porque agora tem projeto para criminalização da misoginia, que é feito, inclusive, por parlamentares de esquerda. Tá, isso é muito interessante. Luca mandou, vamos continuar repetindo até a galera entender. No jornalismo, o foco deve ser a mensagem, não mensageiro. Exato, que é o que eu faço aqui, né, Lucas? Aqui a gente critica a questão da mensagem. O que diz o Euler aqui nesse texto do Jornal Opção? Quero trazer esse texto e o texto do Mário Sabino. Vamos lá. A misoginia intelectual, refinada para não parecer misoginia, ataca duas repórteres de primeira linha do jornalismo. Sidônio Palmeira não vai parar a artilharia dos aliados? Primeiro, amigo, Sidônio não manda em mim. Começa por aí. É o equívoco completo. Sidônio não manda no 247, não manda no DCM, não tem procuração para defender os colegas. Mas interessante, né, Euler, quando você vai se preocupar justo com a Andréa Sadi, né? Com repórteres da agência pública, com repórteres de outros meios de comunicação, e você não se preocupa, você não escreve uma linha a respeito, né? Interessante isso. Jair Bolsonaro e seu grupo político atacavam, o que é diferente de criticar, jornalistas com extrema violência verbal. O alvo preferido era, por vezes, mulheres como Patrícia Campos Melo, Folha de São Paulo, Vera Magalhães do Globo, Eliane Cantanhede do Estadão e Miriam Leitão do Globo e da Globo News. Misoginia e bolsonarismo são hermanos, por assim dizer. O que fazem com a atuante deputada Erika Hilton é um horror. Olha, lembrou da Erika Hilton, pelo menos, né? Achei que tinha esquecido. Um desrespeito total. Não é nada casual, pelo contrário. Aliás, não é desrespeito, né? Né, amigo? É um ataque político, né? Não é nada casual. Pelo contrário, é uma maneira barbárie articulada de puxar a esquerda ainda mais para as causas identitárias. A direita, a extrema-direita... Não é para puxar a esquerda para as causas identitárias, amigo. É para silenciar mulheres. Esse pensamento torto do jornalismo mais conservador, tudo é identitarismo para essa galera. Tudo é woke. Maldito dia que criaram a palavra woke. Maldito dia, virou tipo, tô cagando. Qual que é a desculpa? É woke. Meu Deus do céu, cara, meu Deus. A direita, a extrema-direita, avalia que tais questões jogam a sociedade, parte dela mais conservadora, contra o PT e contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dados os ataques altamente condenáveis, a justiça condenou os caluniadores de Patrícia Campos Melo e a esquerda alinhou-se com jornalistas e as defendeu, agiu corretamente. As críticas ao bolsonarismo feitas pela esquerda também eram e são pertinentes, porque revelou-se antidemocrático e tentou um golpe de Estado. Barrado porque o Exército e a Aeronáutica não quiseram participar. Entre a democracia e os que são antidemocráticos, golpistas, é preciso fazer a defesa da primeira. Obrigado, Emerson. Alerta antissemita tabatista. Judeus estão tomando casas de moradores afro-americanos com escrituras falsas em Nova York. Grilagem lá é chamada de deed theft. O novo prefeito vai ter muito serviço. O Mandami, né? Boa, Emerson. Obrigado, querido. Tá vendo? O público da Folha TV é o mais bem informado. É preciso fazer a defesa da primeira. A imprensa agiu bem ao se posicionar contra o bolsonarismo e a defender o Supremo Tribunal Federal, que ao lado do Exército foi decisivo para conter o movimento golpista dos que planejavam o retorno da ditadura. Mas os casos do Banco Master e Daniel Vorcaro, que corrompeu parte substancial da República, e o assalto aos aposentados do INSS, contribuíram para distanciar a esquerda e a imprensa. Por que isso? Não. O Globo, o Estadão e a Folha de São Paulo, para citar apenas 3 jornais, vasculham com lupa os 2 casos e publicam reportagens a respeito. O que a imprensa descobriu e está mostrando é que o Banco Master e o carequismo do INSS envolvem praticamente todo o espectro político, o centro, a direita e a esquerda, os 3 grupos... começa por aqui, né? Não, o escândalo é majoritariamente de direita. Né? Você vê o viés do jornal Opção, que é um jornal, acho que de Goiás, se não me engano. Deixa eu só até checar isso aqui. Jornal Opção. Ele é de onde? É de Goiânia, tá? Você vê o viés quando o cara generaliza o escândalo do Banco Master. Os 3 grupos colocaram alguns dos seus membros no centro dos 2 escândalos. Por sinal, como nem tudo foi revelado, a delação premiada de Daniel Vorcaro vai abrir a latrina ainda mais. Novos e velhos personagens do mundo da política e dos negócios serão, por certo, arrolados.
Os rolos do Banco Master e do INSS são democráticos, entre aspas, digamos, porque envolvem indivíduos de colorações ideológicas as mais diferentes. É que Malu Gaspar e Lauro Jardim do Globo estão mostrando, assim como repórteres do Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo estão dizendo, a jornalismo na praça doa a quem doer. Ótimo. Sugerindo que Malu Gaspar está fazendo jornalismo contra o presidente Lula e o Supremo Tribunal Federal? Bom, se a fonte dela for o Eduardo Bolsonaro, conforme as minhas fontes me falaram, ela está fazendo sim. A artilharia da esquerda, em vários sites, começou a criticá-la de maneira abusiva. Não. Aqui vocês nunca viram eu criticar de maneira... Nunca falei da aparência da Malu Gaspar. Quem faz isso são pessoas das quais eu não me responsabilizo, que tem, às vezes, comentarista mal educado no chat. Mas até isso são gente que me xinga também. Então é isso. Eu não sei nem se é discurso de terceira via, viu, Lucas? Eu acho que é discurso, no final, para relativizar o Flávio Bolsonaro, que é um golpista. Tá? O Euler ainda é mais moderado. Vocês vão ver o texto do Sabino daqui a pouco. E eu vou lembrar o que esse senhor falou a respeito de Janja, tá? De maneira abusiva, para potencializar os ataques nas redes sociais e, com isso, intimidar o seu jornalismo investigativo. Seria, agora, misoginia de esquerda? Não parece misoginia porque a infantaria da esquerda é de matriz intelectual, quer dizer, guarda certo refinamento. Da onde você tirou isso? Segundo a Universidade de Loucos. Tem gente refinada no conservadorismo também, tá, gente? A misoginia red é chique, é analítica. Parece coisa do Rodrigo Constantino isso aqui, tá? Tipo esquerda caviar. Quanto ao STF, eu tenho uma posição heterodoxa. Enfraquecê-lo com denúncias não suficientemente apuradas fortalece sim o bolsonarismo, ainda que não seja a intenção do jornalismo mais equilibrado. O jornalismo mais equilibrado. Como do Globo, o Estadão e a Folha, a ideia é pôr tudo por terra. Se for, comprem o terno de posse de Flávio Bolsonaro. Há momentos em que é preciso escolher entre a democracia e a barbárie. O Supremo garante a democracia e o bolsonarismo quer extingui-la. O jornalismo de Malu Gaspar é, insista-se, mais amplo e preciso possível. Deveria ser louvado e não criticado. Em que está errando? Seus críticos se atacam, não apontam quais são os seus equívocos. Se querem convencer leitores que não observam os fatos pelos prismas da esquerda e da direita, e sim ressaltando a veracidade dos fatos, precisam apontar onde estão as falhas cruciais de suas reportagens. Porque, pelo que eu tenho lido, a repórter não está dando opinião e sim apresentando fatos. Você pode dar opinião através de fatos, tá? O bolsonarismo criou uma legião de apoiadores da sua causa a atacar de forma coordenada e direcionada jornais e jornalistas. A esquerda vai seguir pelo mesmo caminho? Oxalá não, porque não há dúvida de que a esquerda é melhor do que o bolsonarismo, é civilizada e avessa à barbárie, por isso chegou a hora de Lula da Silva, leia-se Sidônio Palmeira, suspender a artilharia contra Malu Gaspar e outros jornalistas como a apresentadora da Globo News, Andréa Sadi. Andréa Sadi faz um jornalismo de primeira linha, não é uma mera apresentadora do Estúdio I da Globo News, é uma repórter que apura bem e divulga furos. Seu perfil é o de César Tralli, que está bem como apresentador do Jornal Nacional, apesar de ter perdido a alma como repórter, ou seja, de repórter sempre em forma presente. É um texto que, no fundo, ele defende a Malu Gaspar, né, que é o alvo aqui das minhas críticas, e que eu vou continuar criticando. Sidônio não manda em mim, o doutor Euler. É a mentira, propagada inclusive pelo seu jornal Estado de São Paulo, de que existe um gabinete do ódio petista. Não existe isso, gente. Não existe isso. Gabinete do ódio petista. A ideia dos caras é essa. A ideia dos caras é essa. Aí me vem o Mário Sabino e me solta isso aqui, ó. Petismo, difamação, Primeiro, eu não sou filiado ao PT, gente. Começa por aí. Tá? Eu sou jornalista independente mesmo. Petismo, difamação, calúnia e intimidação por conta de um PowerPoint. Não! A Globo fez um PowerPoint que foi criticado, Mário. A gente não vai criticar? Sabe, é uma coisa interessantíssima. Como Metrópolis, quando interessa, defende toda a imprensa. E aí, quando não interessa, começa a ecoar ataques do Flávio Bolsonaro e dos seus amiguinhos na imprensa. Petismo, difamação, calúnia e intimidação por conta de um PowerPoint. Petistas usam as redes sociais e seus blogs sujos. Olha aí, Mário Sabino, eterno eleitor do Serra, né?
Blogs sujos para atacar Andréa Sadi e a Globo News por conta do PowerPoint sobre o Master. Vamos lá. Petistas usam as redes sociais e seus blogs sujos para atacar a jornalista Andréa Sadi, que apresenta um programa diário na Globo News. O motivo foi a exibição de um PowerPoint que mostrava as conexões de Daniel Vorcaro do Banco Master e personalidades impolutas da vida nacional. Como no PowerPoint apareciam destacados Lula, Guido Mantega, Gabriel Galípolo e a estrela do PT, sem que nele figurassem figuras da direita, os petistas ficaram tiriricas. Disseram que a Globo News fez associações indevidas para colocar o governo e o partido no centro do escândalo, ao passo que a emissora teria omitido cinicamente Jair Bolsonaro, Roberto Campos Neto, Flávio Bolsonaro e por aí vai. Reclamar é legítimo, o que não é aceitável ou não deveria ser é a partir da difamação, da calúnia e da intimidação, os métodos habituais dessa gente que adora a liberdade de expressão e de imprensa. Não adiantou o Andréa Sadi pedir desculpas no ar, nem a Globo News demitir a editora supostamente responsável pelo PowerPoint. Na minha opinião, uma providência injusta na sua drasticidade. A jornalista continua a ser xingada e ameaçada. Ela e a emissora foram puxadas para o meio da batalha entre petismo e bolsonarismo sobre a paternidade dessa mais sem vergonhice bilionária. Olha lá o Mário, com saudades da gente. Conheço bem o amor petista, ele dura para sempre, a menos que você passe vergonhosamente para o lado do partido. Sou objeto desse amor desde os meus tempos de Veja, quando fui apontado como se fosse a origem de todas as reportagens da revista sobre o Mensalão e de outras roubalheiras perpetuadas durante os 2 primeiros mandatos de Lula. Bom, Mário, você era redator-chefe, né? Você tinha um cargo lá dentro, assim como no Metrópolis, e eu fiquei sabendo por amigos seus. Você não é mero colunista lá, né? Você tem algum poder aí dentro. Por isso você está sendo criticado. Por isso que eu sou criticado também, né, Mário? Agora o Mário vai se meter a feminista. Defensor das mulheres, contra o petismo. Em geral, jornalistas ficam com receio dessas campanhas difamatórias e caluniadoras lhe causem desgaste na imagem irreparável. Os mais assustados temem pela sua própria integridade física. É compreensível, mas dou um conselho que ninguém pediu. Se você acertou, tome os ataques como homenagem. Eu também tomo os meus ataques dos bolsonaristas, para mim é maior homenagem. E siga adiante sem dar bola para essa gente. Lembre-se que, quando todo mundo é corcunda, a bela postura torna-se um defeito de après Balzac. No caso de você ter errado, peça desculpas, mas sem humilhar-se ou fazer concessões a partir daí, vá em frente, não se renda, até porque, em se tratando de políticos, os fatos lá adiante podem provar que você estava em boa parte certo, não completamente errado. Quer dizer, eu publico um PowerPoint mentiroso, mas aí, segundo o Mário, não tem que se arrepender, não tem que pedir desculpas, não tem nada. Cara, a cara de pau do colunista do Metrópolis, que faz isso também, porque é interessante pro chefe deles, tá? Interessante pro chefe deles manter o governo nas cordas, né? Uma última observação em relação ao PowerPoint da Globo News. Os petistas compararam com o PowerPoint de Deltan Dallagnol, exibido no oferecimento da denúncia contra Lula no âmbito da Lava Jato. O PowerPoint de Deltan estava completamente certo, apesar de toda a demonização de que foi alvo. Não estava. Não se provou nada. Né, Mário? Quando você vê a questão de reportagem, né, Mário? Aí fica uma coisa difícil, né? Além disso, é a mais bela obra de arte brasileira, como escrevi anos atrás, vale mais do que os 100 mil que Deltan teve que pagar a Lula de indenização. A sua tosquice ilustra melhor o nosso caráter nacional do que a Baporu de Tarsila do Amaral. Nossa, não, esse que é Baporu, porra. Do que esperar, né, do cara que quando teve um bajulador na Veja, que escreveu uma resenha do livro dele, conseguiu comparar ele a Machado de Assis. A Machado de Assis, cara. Mano, o quadro mais feio do mundo na definição de Milor Fernandes. Coitado do Milor. Coitado do Milor. O feio é bonito na sua ilustração sociológica. Tá bom, Mário. Ó, o Mário, preocupado com a difamação contra Andréa Sadi, escreveu isso aqui sobre a Janja, tá? Opa, fechei aqui sem querer. Deixa eu reabrir. Pronto, ó. Janja a condecorada e você não tem nada a ver com isso. Janja recebeu a mais alta condecoração da Ordem do Rio Branco pelos seus serviços e méritos excepcionais. Quais foram seus serviços? Diz o Mário Sabino, duvidando da primeira-dama. Isso aqui é crítica qualificada? Isso aqui não é misoginia também, não? Qual a diferença disso para um comentarista de portal? Ou essa daqui?
Janja já se tornou santa antes mesmo de Lula assumir. Ela foi comparada a Evita Peron por uma revista argentina, não sai dos holofotes, e ai de quem a critique. A Inquisição a manda pra fogueira. Ué, você criticou a Janja, eu não posso criticar a Andréa Sadi, Mário? Que hipocrisia é essa, Mário Sabino? Que hipocrisia é essa? Não pode criticar a apresentadora da Globo News? E veja, eu ainda sou das pessoas que acredita que a Andréa Sadi não é a responsável pelo PowerPoint. Os responsáveis provavelmente devem ter sido o editor que foi demitido e a direção da Globo do seu Ricardo Vilela. É Ricardo Vilela? Deixa eu ver aqui o nome dele só. Eu tenho só essa insegurança com nomes, né, gente? Vai que... Mas é isso, é Ricardo Vilela, tá certo, que assumiu no lugar do Ali Camel. Esses são os responsáveis do PowerPoint. Não pode criticar a Andréa Sadi, porque senão vai estar dando espaço, vai estar imitando o golpismo dos bolsonaros. Esse jornal Opção, que texto lamentável. Que texto lamentável. Não é porque as críticas da esquerda são impecáveis, não. O PowerPoint da Globo News é ruim para o Brasil, gente. Está se fazendo um jornalismo de péssima qualidade no caso Master. Não se fala do Ciro Nogueira. Não se fala do seu Antônio Rueda. Não se fala do Centrão. Sabe por que não falam? Porque eles são fontes dos jornalistas de Brasília. Esse é o grande problema. Ah, o problema é a minha crítica a Andréa Sadi? Que troço horroroso, gente. O problema é quem relativiza. É quem relativiza o golpismo sobre Flávio Bolsonaro. E quem que tá dando lição nisso? Dentro da imprensa corporativa? O Reinaldo Azevedo. O colega do Mário Sabino no Metrópolis. Que falou isso aqui na Band News. E vou mostrar isso e encerrar meu editorial aqui. Vamos lá, para a gente poder acompanhar. Não esqueçam de mandar superchat, gente. Estamos com pouquíssimas contribuições nesse momento. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos lá. O Alckmin participou do Café da Manhã e acho que foi ao ponto de um debate importante no Brasil, que até me diz bastante respeito. Voglio bene, Arthur Coelho. Sim. Muito bem. Arthur Coelho, nesta Páscoa, quantos trocadilhos já fizeram com o seu nome? Uns 4. Inclusive já tem até um vídeo aí que o Renan Suquevicius postou com um dos trocadilhos. Foi? Eu não vi. E justamente eu vi, mas eu fui ler uma notícia de ovo de Páscoa. Aí chamaram com Arthur Coelho. Também, é inevitável, né? Páscoa com Arthur Coelho também. Eu quero avisar que eu não vou fazer trocadilho com o seu nome a Páscoa, ok? Ok. Tá bom. Então não está feito. Muito bem. Isto é o anti-trocadilho. Não vou fazer nenhuma associação. O Alckmin foi ao ponto. Vai. O vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, afirmou hoje que quem defende a ditadura não devia nem ser candidato. Ele fez a afirmação ao se referir ao pré-candidato do PL ao Palácio do Planalto, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi dada durante café da manhã com jornalistas. A gente confere agora. Em relação à eleição, pesquisa, ela é momento. É momento. Aliás, a maioria das pesquisas, o Lula até está na frente. Mas tem pesquisa que pode não estar. O que vai valer mesmo é depois que começa a campanha eleitoral. A campanha é um momento alto da vida pública. Porque você vai poder comparar. Você vai poder comparar, né? Mostrar, comparar governos, né? Fazer comparações. Se você pegar de um lado, democracia. O presidente Lula, nós salvamos a democracia. Essa é a realidade. Então, democracia versus ditadura, autoritarismo. Aliás, quem defende ditadura não devia nem ser candidato, porque se não acredita no povo, para que disputar? Nós estamos extremamente preparados para, no momento adequado, fazer a comparação. O que anda para trás é caranguejo.
Anda para trás também o caranguejo. Olha, aqui, isso é um debate importante, acho. E eu disse que, de algum modo, me diz respeito, porque, às vezes, eu sou cobrada, que você criticava tanto o PT e agora você virou petista. Não virei. Mas também não tenho que ficar prestando satisfações. Cada um acha o que bem entender. Cadê a direita liberal? Cadê os democratas conservadores? Cadê aqueles que dizem... Respondo, tá? Tá no governo Lula. A direita realmente liberal é do Lula. Que cacetada do vice. É isso aí, gente. Alckmin, gente. Um cara fiel. Vamos fechar esses membros, turma? Nada que não seja democracia me serve. Que também o Alckmin disputou eleição com o PT, né? E perdeu. Com o presidente Lula. Não é? Perdeu. Foi um adversário do petismo durante muito tempo, do petismo, do lulismo, das esquerdas. Um tempo em que eleitores de direita votavam, não só, mas não eram só eles, claro, mas o eleitorado de direita havia no PSDB, pelo menos é quem está se opondo ao PT, o antipetismo. E o Alckmin foi vice do Lula e vai ser vice agora também. E eu lembro, a esquerda dizia, Alckmin o associava, inclusive, a um grupo ultra conservador católico, o Opus Dei. E o Alckmin nunca foi do Opus Dei, mas era parte da tentativa ali, como essas pessoas achavam que o Opus Dei era uma coisa horrível, ao dizer que ele era do Opus Dei, era uma tentativa de dizer, olha que pessoa horrível. Nunca foi do Opus Dei. Eu escutei uma história, Reinaldo. Quem traz essa revelação do Alckmin ao Opus Dei foi a Eliane Brum, né? Eu tinha escutado uma história que ele era da Opus Dei, sim. Mas tudo bem. O Reinaldo tá fazendo uma defesa do vice, tá? E o Alckmin agora tá... Aí, assim, para mim, desde sempre, a questão é a democracia e o devido processo legal. Sim, quando veio a Lava Jato, quando eu vi a forma como o Lula foi condenado sem prova, eu apontei. Quando eu vi como a Lava Jato serviu a um projeto de poder, que eu considero autoritário, eu apontei. E agora nós estamos... Eu não estou inventando nada. Se o sujeito diz que a única coisa legítima é a vitória dele, eu tenho de entender o óbvio. Se ele não vencer, então a eleição é ilegítima. E quem acha que a eleição é ilegítima vai lutar contra o resultado. Não aconteceu já? Se ameaça o Supremo com o uso da força, ameaça o Supremo com o uso da força. Não tem interpretação benigna para isso. Qual é a interpretação benigna para isso? Não, sabe o que é, o Arthur, o Weiben? Ele quis dizer o quê? Ah, não foi bem isso que eu quis... Aliás, é engraçado a fala do Flávio, quando ele fala para fora, ele fala, não, pelo amor de Deus, ninguém vai entender. Como ninguém vai entender o quê? Mas quer que eu entenda o quê? O uso da força com carinho? O que significa? Insisto, isso não é matéria de interpretação, isso é matéria de fato. E faz muito bem o ex-governador, vice-presidente, ex-ministro, em dizer isso.
dizer, não acredita na democracia e vai disputar a eleição? Não, eu acredito na democracia, desde que eu vença. Pois é, Marco. Vocês digam o que vocês quiserem. O fato é, se o Lula perder a eleição, a democracia não corre risco nenhum do ponto de vista do Lula. Porque ele não vai fazer nada, ele vai para casa. Mas corre pro Flávio. Considerando os valores que essa gente prodigaliza, os Bolsonaro, eu acho que a democracia estará em risco. Uhum. Eles dizem coisas que são assustadoras para a democracia. Agora, se o Lula vencer a eleição, do ponto de vista deles, há uma ameaça à democracia, porque eles estão fazendo. Uhum. De novo. O Lula vai demonstrar algum inconformismo com o resultado se ele perder? Quando foi que o PT fez isso? Quando foi que o PT perdeu a eleição e falou não reconheço o resultado? Quando? Perdeu em 89. Ah, não reconheço o resultado. Não aconteceu. Perdeu em 94. Ah, não reconheço o resultado. Não aconteceu. Perdeu em 98. Ah, eu não reconheço o resultado. Não aconteceu. Perdeu em 2018. Ah, eu não reconheço o resultado. Não aconteceu. Mesmo com Lula estando preso Injustamente. sem prova. Não aconteceu. O Jair Bolsonaro perdeu uma eleição que ele poderia ganhar, ganhou uma, e perdeu uma que ele poderia ganhar. Mas perdeu. E houve tentativa de golpe. Corrijam o que eu falei, vai. O Reinaldo Corrijam. tá sendo errado preciso. As pessoas têm direito às próprias opiniões, Mas não não têm direito aos próprios fatos. O Alckmin participou do Café da Manhã e acho que foi ao ponto de um debate importante no Brasil, que até me diz bastante respeito. Voglio bene, Arthur Coelho. Sim. Muito bem. Arthur Coelho, nesta Páscoa, quantos trocadilhos já fizeram com o seu nome? Uns 4. Inclusive já tem até um vídeo aí que o Renan Suquevicis postou com um dos trocadilhos. Eu não vi. E justamente eu vi, mas eu fui ler uma notícia de ovo de Páscoa. Aí chamaram com Arthur Coelho. Também, É inevitável, né? Páscoa com Arthur Coelho também. Eu quero avisar que eu não vou fazer trocadilho com o seu nome a Páscoa, ok? Ok. Tá bom. Então não está feito. Muito bem. Isso é o anti-trocadilho. Não vou fazer nenhuma associação. O Alckmin foi ao ponto. Vai. O vice-presidente. É isso, gente. Reinaldo Azevedo colocando o democrata Geraldo Alckmin, enquanto Mário Sabino está saindo à defesa de jornalistas que estão colaborando sim para o golpismo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!